Pensa rápido. Comida italiana. O que vem à cabeça? Quase certeza que é aquela imagem clássica, né? Uma nona de avental preparando aquele molho com uma receita secreta que foi passada de geração em geração. É uma imagem de tradição pura, quase sagrada. Pois é, essa imagem é muito poderosa. Mas e se a gente descobrisse que grande parte dessa alma da culinária italiana, na verdade, nem nasceu na Itália? É exatamente essa ideia surpreendente que a gente vai desvendar agora. Para entender isso, olha só este exemplo. De um lado, está a imagem do Mulino Bianco, aquele símbolo da Itália do campo que um monte de gente conhece pela TV. Lindo, né? Agora, do outro lado, a realidade. É um moinho em ruínas, abandonado lá na Toscana, que só foi pintado de branco para poderem gravar o comercial. É bem aí, nesse contraste entre o sonho e o que é real, que a nossa história começa. Então, vamos lá. Vamos começar do começo. Primeira parada. O grande mito da comida italiana. Porque para a gente chegar na verdade, primeiro a gente tem que desmontar essa fantasia toda. A primeira coisa que a gente precisa fazer é esquecer o mapa da Itália que a gente conhece hoje. Durante séculos, não existia Itália como um país só. O que existia era tipo um quebra-cabeça de cidades-estado. Pensa em Veneza, Florença, Milão. Cada uma era um mundo, sabe? Independentes, rivais umas das outras, com seu próprio governo, seu dialeto e, o mais importante, sua própria comida. Isso nos leva para uma palavra que é a chave de tudo: campanilismo. A ideia era simples. A sua identidade não vinha de um país, mas sim da torre do sino da sua cidade, o campanile. A lealdade era 100% local. E a comida? A comida era a maior prova desse orgulho. Imagina só, falar em cozinha italiana para essa gente, naquela época, isso seria quase um xingamento. E olha, esse orgulho não era brincadeira não, era uma coisa séria. Pega esse exemplo. Lá em 1288, um escritor de Milão descreveu os mercados da cidade, falando de um número incrível e incalculável de gente comprando e vendendo. Para ele, aquilo não era só sobre comida, era uma declaração. Era a prova de que Milão era, sem dúvida, a melhor de todas as cidades. Tá, beleza, mas eu sei o que todo mundo pode estar pensando agora. E o macarrão? A massa? E aquela história clássica de que foi o Marco Polo que trouxe da China? Pois é, vamos dar uma olhada nisso mais de perto. Então se prepara, porque a história real é bem diferente. Dá uma olhada aqui nesta linha do tempo. Em 1154. Gente, isso é mais de 100 anos antes de Marco Polo sequer nascer. Um geógrafo já documentava que a Sicília exportava um monte de massa seca. Ou seja, macarrão já era um negócio gigantesco na Itália, muito, mas muito antes do Marco Polo sonhar em ir para a China. Ok, agora vamos pular bastante no tempo. A gente chega num ponto super importante da nossa história. A segunda parte, unindo uma nação. Mas a verdade é que era uma nação faminta. A Itália finalmente vira um país só. E com isso nasce uma missão: criar pela primeira vez uma identidade culinária nacional. E o cara que pegou essa missão para si foi um sujeito chamado Pellegrino Artusi. Em 1891, ele lançou um livro que virou tipo a Bíblia da cozinha italiana. Foi a primeira grande tentativa de pegar receitas de tudo quanto é canto da Itália e criar uma cozinha nacional. Só que tinha um pequeno detalhe: era um livro feito por um cara rico, para outros caras ricos. Então, enquanto a elite estava lá nos seus jantares chiques, discutindo a receita perfeita, a grande maioria do povo vivia uma realidade completamente diferente. A frase que se ouvia nas ruas não tinha nada a ver com tempero. Era "mi migro per mangiar", ou seja, eu estou indo embora para ter o que comer. Milhões de italianos não estavam nem aí para uma identidade culinária. Eles estavam, literalmente, fugindo da fome. E essa fuga em massa, essa imigração, nos leva para a parte talvez mais irônica dessa história toda. E se um dos pratos italianos mais famosos do mundo tivesse sido, na verdade, inventado na América? O espaguete com almôndegas é o exemplo perfeito. Vamos juntar as peças. Milhões de italianos do Sul, muito pobres, chegam na América. Lá, pela primeira vez na vida, eles têm acesso à carne, que era algo barato e fácil de achar. O que eles fazem? Eles inovam. Criam uma coisa que não existia na terra deles, um prato de macarrão com um monte de almôndegas. E o mais maluco de tudo, esse prato vira um símbolo de que eles venceram na vida. E, anos depois, a receita é exportada de volta para a Itália como se fosse uma tradição autêntica. E toda essa história de vai e vem, de invenção e tradição, nos joga direto no campo de batalha atual. A gente entra agora na quarta parte, a luta pela autenticidade. E essa é uma briga que está rolando nesse exato momento. Hoje, essa briga tem dois lados muito claros. De um lado, a conveniência industrial. Pensa no império do Giovanni Hanna, com aquele tortellini fresco de fábrica, que liberou um tempão na cozinha de todo mundo. Do outro, a resistência.
Movimentos como o Slow Food que lutam com unhas e dentes para proteger os alimentos locais, tradicionais, usando selos como o tal do DOP, que garante a origem e o modo de preparo. E essa luta para definir o que é autêntico fica séria mesmo. Olha a que ponto chegamos. Em 1974, uma galera se juntou, criou a Confraria do Tortellino, foi a um cartório e registrou a receita oficial do recheio. Isso foi uma resposta direta à comida industrial. Eles especificaram tudo nos mínimos detalhes, até o tamanho da massa em milímetros. Basicamente, uma tentativa de botar a tradição dentro de uma caixinha e congelá-la no tempo. Beleza, então depois de toda essa viagem, o que a gente leva disso tudo? Chegamos à nossa conclusão. A comida italiana não é uma peça de museu, intocável. Pelo contrário, é uma receita viva, que respira. A grande lição é esta. Comida italiana não é uma tradição antiga que nunca mudou. Na verdade, é uma receita que foi sendo atualizada o tempo todo. E os ingredientes dessa receita não são só tomate e manjericão. São também a pobreza, o orgulho de uma cidade, a imigração e até a linha de montagem de uma fábrica. Isso tudo deixa a gente com uma última pergunta, para pensar depois. Se uma tradição está sempre mudando, sempre evoluindo, o que no fim das contas realmente significa ser autêntico?